Bom, falando em marketing, falando em estratégia, aquele que lida com isso no meu grupo e que está sempre comigo nesse programa, trazendo um ângulo diferente para as coisas, é o Walter Longo. Walter Longo, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Roberto. Ô, Walter, o nosso tema hoje é no alvo da crítica. O que você nos traz desse mundo afora que possa ser interessante para os nossos telespectadores e para todos nós que estamos aqui? Roberto, primeiro eu queria dizer que fiquei feliz de certa maneira, compartilhar as ideias do Rubens, porque houve uma época, numa galáxia não muito distante, onde os críticos reinavam absolutos sobre o sucesso ou o fracasso de uma obra de arte, um filme de cinema, uma peça de teatro ou até produtos literários. Ou seja, naquele tempo os críticos determinavam o que ia e o que não ia ser sucesso. Hoje o boca a boca, o mouse a mouse, nesse universo digital, compete em pé de igualdade com a autoridade de quem é expert no assunto. E o pior, estão ganhando cada vez mais relevância, pior ou melhor. Seja para ir assistir um filme, ler um livro ou se hospedar num hotel, o mundo digital hoje está oferecendo todas as formas de avaliação dos que leram, dos que assistiram ou ficaram lá através dos reviews e das opiniões. Isso ajuda muito a gente nesse processo de decisão. Isso, claro, sem falar dos blogs temáticos, que existem as quantidades que são feitos por pessoas comuns. Ou seja, a isenção dessa massa de consumidores é a grande ferramenta de persuasão do novo mundo. Afinal, o que eles dizem, no fim, quase sempre coincide com a nossa experiência, o que nem sempre ocorre com os críticos. A verdade é que nós estamos trocando críticos de notória especialização pela quantidade e pela identidade dos amigos, colegas, seguidores, etc. Segundo a Nielsen, 92% das pessoas se dizem influenciadas por amigos e conhecidos, contra apenas 58% pelos entendidos no assunto. Tem gente até prevendo a morte dos críticos, né? É o que o Rubens falou hoje aqui, Walter. Ele Exatamente. falou que nos Estados Unidos só tem 144 críticos. Roberto, há até livros sobre esse assunto que estão sendo editados agora, falando sobre isso, né? Como o livro Death of the Critic, do Ronald McDonald. Ou seja... O que era aquilo? Tinha um crítico morto ali, esfaqueado? Exatamente. O que, na minha opinião, é um grande exagero, apesar de parecer fazer sentido. Afinal, se nós não somos especialistas, a gente prefere cada vez mais a opinião sincera e isenta de quem também não é especialista, e essa parece uma tendência irreversível. O que eu acredito que vai acontecer nesse novo universo digital, espero que vocês concordem comigo, se não, podem criticar, é a possibilidade de cada vez mais os críticos se transformarem de tutores em mentores. Não vão mais definir o que eu vou ver, assistir ou consumir, mas vão cada vez mais me ajudar a ter mais conhecimento sobre aquele assunto para que a minha escolha seja cada vez melhor. Muito bacana, muito interessante. Verdade? Exatamente. Rubens, alguma coisa que você ia dizer sobre isso, Walter? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Concordo. E vou te repetir, tá? Vou tornar meu o que ele disse. Exatamente. Ser mentor. Mentor em vez Talvez de seja... tutor. Ele deu um nome de uma coisa que eu tentava ser e não tinha definido ainda, claramente. Tá vendo? Você sai desse programa com mais... Viu? Aprendi alguma coisa? Que maravilha! Walter, muito obrigado por essa visão fantástica do assunto. Obrigado. Boa noite. O Walter Longo sempre tem uma visão diferenciada das coisas, não é à toa que ele trabalha comigo há 30 anos e sempre traz novidades e um pensamento diferente sobre as coisas. E foi com muita propriedade que ele definiu esse mundo atual em relação aos críticos e o que vai acontecer com as pessoas e como eles vão ser influenciadores ou não daqui para frente. A história do mentor é muito interessante, né? E devemos nos cercar de pessoas inteligentes como ele. Claro, sem dúvida nenhuma.